maravilhoso estar aqui com vocês de novo. É sempre uma alegria fazer parte aqui das iniciativas do Social Good, realmente faz parte do coração, tem aquele cantinho especial. E então, mais ainda hoje, que a gente vou poder conversar com o Capra, né, que durante aí a minha trajetória profissional, que a Carol, né, já falou um pouquinho, né, eu tenho 20 anos aí de experiência, né, trabalhando com dados, e nesse período ali, um pouquinho antes de eu vir para Portugal, que hoje eu vivo em Portugal, eu passei um período tendo o prazer de trabalhar com Capra, na Capra Institute. Foi uma super experiência, e é muito bom a gente poder estar aqui hoje conversando sobre esse tema tão relevante. Deixa eu só fazer uma audiodescrição minha, né, para todo mundo poder nos visualizar e saber mais ou menos como que nós estamos aqui. Então, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos cacheados, castanhos, olhos também castanhos, estou com uma camisa com uma estampa aí meio de folhagens, flores, em tons terrosos, e tenho ao fundo aqui uma janela com vidros e também umas plantinhas. Capra, prazer estar aqui contigo, é uma alegria a gente estar juntos. Também, se tu puder te apresentar aí para o pessoal. Oi, Di. Oi, gente. Que bom estar com vocês aqui nesse encontro. Um prazer estar aqui, na verdade, falando de dados num evento tão especial. Nos outros anos eu queria estar junto com vocês aqui. Hoje eu conseguimos encaixar aí para a gente estar junto. Obrigado um prazer estar aqui falando de um tema que agora eu estava acompanhando o painel anterior, né? Na verdade, a gente para pensar que privacidade de dados faz parte de todas as conversas que a gente tem, né? Então, acho que é uma conversa muito importante. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou um homem branco, sou careca, tenho a cabeça raspada, não tenho barba, uso óculos, já tive barba no tempo atrás, mas não tenho barba agora, e de camiseta preta, e estou com uma cortina preta no meu fundo aqui também. Então, é um prazer estar aqui. Que bacana estar contigo, Di. Vamos falar um pouquinho, então, dessa história da privacidade e proteção de dados aí? Vamos lá. Então, como a Carol até comentou antes, né, a gente está com esses contato aí com dados, e a gente todo momento tendo que entregar informação, né, e é muito importante a gente ter essas conversas, né, sobre proteção e privacidade de dados, dado que a gente está nesse mundo inundado, né, de informações atualmente, né? A gente está realmente imersos num oceano de dados, então é muito importante a gente ter essa consciência analítica, né? Entender como que a gente né, precisa lidar com essas informações. E aí, Capra, tu recentemente lançasse um livro, né, o teu novo livro, que se chama Rastreável, Redes, Vírus, Dados e Tecnologias para Proteger e Vigiar a Sociedade. Nele tu traz algumas reflexões sobre a disponibilidade, né, abundante desses instrumentos tecnológicos e analíticos, e também comenta sobre a necessidade cada vez maior da gente usar a tecnologia para o bem, né, que é todo o tema que a gente traz aqui dentro do SGB, né, para a gente poder proteger realmente a humanidade. E aí a pergunta que fica, né, será que isso é mesmo possível, né? A gente tem realmente, né, nós estamos realmente preparados para lidar com esses recursos tecnológicos de uma forma positiva e não destrutiva? Acho que é uma super pergunta, e na verdade é muito da reflexão que eu trouxe no próprio livro, né, de como tu comentou. O Rastreável, eu escrevi ele durante a pandemia, né, enquanto a gente tinha um vírus biológico circulando no mundo, nossos dados eram coletados para que fossem organizados para governos observar e tomar decisões sobre a sociedade. Decisões desde contenção de circulação de pessoas, decisões em alguns estados, por exemplo, São Paulo, né, a gente vê inclusive uma reivindicação com relação a esse tipo de dado, né, que as pessoas começaram a ficar incomodadas e reivindicaram isso, né. Então, é interessante a gente trazer essa pergunta logo de cara, porque quando a gente pensa no conceito de rastreável, a gente sempre leva ele para um lado negativo de vigilância. Por outro lado, alguns países usaram essa tecnologia para que as pessoas pudessem se inscrever, por exemplo, num aplicativo, e elas mesmas colocar os seus dados
sobre a saúde delas, sobre as pessoas da casa delas e como elas estavam vivendo naquele momento, se tinham o vírus, se não tinham o vírus, e assim por diante. E com isso ela estava protegendo a sua casa e as casas ao redor. Então, acho que o conceito de rastreabilidade, de privacidade, quando a gente pensa em uma forma positiva de lidar com isso, a gente tem que pensar que isso deve ser um direito e uma permissão, e o usuário, o indivíduo, precisa ter posse disso e por opção dele, fazer uso. O que eu quero dizer com isso, e finalizando aqui dentro do conceito do próprio livro? No momento que a gente desenvolve um pensamento mais analítico, a gente aprende a usar os dados e as tecnologias que estão ao nosso dispor, eu acredito que a gente possa, sim, fazer um uso mais positivo disso. Enquanto tiver em poucas mãos esse poder, ele vai ser usado como forma de controle. E aqui a gente pode trazer o conceito de destrutivo associado. Então, eu acho que, para a gente poder usar bem os dados, a gente precisa ter uma democracia analítica maior. E é um pouco disso que a gente traz ali dentro do próprio livro, e eu acho que é isso que a gente está debatendo aqui também, né? Como que a gente usa isso para o nosso bem e para o bem das pessoas que estão ao nosso redor também, né, Di? Claro, totalmente. É uma questão de pensar no coletivo mesmo, né? Inclusive foi interessante, assim, que até no início do ano, não sei se todo mundo sabe, mas existe um dia que é sobre a privacidade de dados, né? O Data Privacy Day, que acontece em janeiro. E no início do ano foi interessante que a Apple, ela lançou um reporte educacional que se chamava Um Dia na Vida dos Seus Dados. E eles traziam até um storytelling muito legal, assim, onde a gente acompanhava um dia na vida de um pai e de uma filha, né? E a gente percebia, assim, tantos momentos que eles acabavam deixando rastros de localização, comportamentos, transações, interesses que eles tinham através do uso, né, do smartphone, do tablet, do smartwatch e tal. Então, a gente vê o quanto que temos... a gente deixa, né, esses rastros digitais contínuos, né, porque a gente vive realmente num mundo hiperconectado, né? E isso faz parte já do nosso dia a dia, né? E como tu falou, assim, a tecnologia, ela tá lá e ela não é nem boa nem ruim, né? Depende de como é feito o uso disso, né? E a gente nem se dá conta mais o quanto que a gente está interagindo com as máquinas, né? Porque isso se tornou algo mesmo instintivo, super natural para a gente. E aí, assim, como que tu acha, assim, que é possível a gente lidar com essas novas dinâmicas, né, de uma forma ética, né? Tu acredita que a privacidade dos dados, ela é uma responsabilidade técnica ou é uma responsabilidade mais de negócio? É uma ótima pergunta, porque assim, a verdade é que tinha uma expectativa gerada por um instituto de pesquisa chamado IDC, que apontou que a gente até 2025 ia chegar a 163 zettabytes de dados, que é uma nova unidade de medida. A gente começa a chegar numa necessidade de processar dados em quantidade de forma quântica, ou seja, muda a forma, inclusive, que a gente lida com dados. Eu estou fazendo essa consideração porque se diz que a gente chegou nisso em 2021. Então, a gente está há 5 anos, a gente gerou em 1 ano, em 2 anos, 6 anos de dados. Uma previsão de 6 anos de dados. Então, essa hiperconexão, que a gente está aqui agora, cada um no seu país, fazendo uma conversa para pessoas que estão espalhadas em todos os lugares, está gerando dados absolutamente em todos os lugares. Nós estamos enchendo nuvens de dados nesse exato momento. Se cada um que está aqui acompanhando isso, pensar em cada sistema que tem ao seu redor, aplicativos, tecnologias, vai perceber que vocês estão gerando uma quantidade de dados absurda nesse momento, só aqui enquanto a gente está aqui. Se a gente não olhar para isso de uma forma mais ética, se a gente não olhar para isso com um olhar mais crítico, para poder dizer se esse dado pode ser usado de uma forma positiva ou não, automaticamente essas regras vão ser determinadas por poucos. E isto é o que a gente tem que estar atento. Porque algoritmos, inteligência artificial, sistemas que forem desenvolvidos por organizações sem a participação da sociedade, dos profissionais, dos indivíduos de forma geral, eles automaticamente vão ser ferramentas de manipulação. Mesmo que eles não queiram fazer isso, mas eles vão direcionar certos conteúdos, formas, produtos, em razão dos dados que eles possuem. Então, a gente precisa fazer parte disso. E a questão de ética aqui, não adianta só a organização ter esta reflexão ética.
A gente tem que participar dessa discussão, porque senão a reflexão ética vai ser exclusiva de um grupo de pessoas. Então, a gente precisa, nesse momento, se conscientizar que todo mundo precisa participar dessa conversa e, efetivamente, entrar neste debate. Tá? E todo mundo significa a gente observar as ferramentas que a gente está usando, como que a gente está deixando os dados. E isso, tecnicamente, tá? Hoje significa que os meus dados, os dados da DI, todo mundo que está aqui dentro desse evento, podem ser colocados dentro da internet e serem classificados por um número. E nos torna todos iguais. Inclusive, isto é uma forma de não ética de lidar com as nossas individualidades. Então, eu acho que a gente está num momento muito específico, onde já está se falando de muita ética da inteligência artificial. Porque as máquinas não são éticas. Elas não são éticas em razão de as regras não terem sido colocadas como regras com pretexto ético. Então, a gente precisa trabalhar na origem, nos dados. Então, acho que a gente está num momento bem especial de fazer parte disso, né, Di? Com certeza, isso é super importante, né? Essa construção e a gente ter essa democratização, né? Esse entendimento do nosso papel, né? Como indivíduo na construção desse novo momento, porque, na verdade, é uma nova era, né? A era analógica, ela realmente, daquela forma como a gente conheceu quando crianças, né, adolescentes, já não vai mais voltar, não existe mais, então, realmente é uma era totalmente nova que a gente está entrando, está vivenciando, né? A gente está realmente vivendo a construção, né? O desenvolvimento de uma era digital e hiperconectada. E isso que é interessante, assim, que a gente sabe que sempre que surge, né, uma nova tecnologia, é preciso esse período, assim, de existência da tecnologia para que a gente possa, então, definir essas regras e normas adequadas para sua utilização, né? Então, até se a gente for pensar, por exemplo, quando surgiram os carros, né? Os primeiros carros, né, as ruas, elas não estavam sinalizadas para isso, né? A gente não tinha regras para regular a circulação, não sabia qual era a preferência entre as carroças, os cavalos, os pedestres, né? E os carros que estavam chegando, né? E, ou seja, né, foi uma super confusão ali no início, né? Tinha muitos acidentes, até que foi necessário, então, se criar, né, as leis de trânsito para poder acolher, né, essa inovação que estava chegando com uma nova tecnologia. E isso que a gente está vendo hoje com a aceleração digital, né, da nossa sociedade está acontecendo mesmo. A gente está levando assim, algum tempo, né, alguns anos, para a gente conseguir definir as diretrizes desse novo jogo. Então, hoje, né, a gente já tem aí a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela traz essas regras, né, sobre como coletar, armazenar, tratar e compartilhar os dados pessoais, né, e coloca aí algumas penalizações quando né, essas regras não são cumpridas. Mas então, qual que é a tua visão, assim, Capra, sobre essa implementação da LGPD no Brasil? Tu acha que isso realmente está mudando a forma como as empresas elas estão lidando com os dados pessoais, né? Será que as pessoas, assim, realmente a gente pode se sentir mais protegidos com isso? Eu acho que as empresas estão fazendo um movimento baseado numa lei, tá? Elas não estão entendendo de uma forma geral por que ou exatamente o que isso significa, tá? Generalizando, obviamente, nessa resposta, né? Porque é muito, muito difícil. Mas a gente mediu isso dentro no Instituto, a gente mediu a maturidade analítica das organizações, tá? E ao medir isso, a gente percebe, e tinha lá a questão da LGPD, quantas já estavam preparadas, se adequando e tal. E a gente, através de 500 executivos do Brasil, descobriu que essa relação deles com dados ainda é uma coisa muito de descoberta. A lei está sendo cumprida, ou estão fazendo esforços para se adequar a algumas, porque obviamente tinham dados históricos, a lei é dúbia, então tem uma série de detalhes técnicos na lei, mas eles estão conscientes e estão fazendo uma adaptação para evitar uma punição. De fato, a punição, esse movimento, de alguma forma, faz com que aquilo que está escrito na regra da lei, tá, deixe a gente como indivíduo um pouco mais, nossos dados individuais de alguma forma estão um pouco mais protegidos, sim. Por outro lado, essas organizações de uma forma geral, estão buscando alternativas para poder usar esses dados. Então, assim, não é uma questão de uma lei, é uma questão de um princípio.
o princípio de lidar com dados de indivíduos, que a gente tem que, de alguma forma, pedir a permissão para utilizar isso. Se é um órgão de saúde no Brasil, empresa privada ou pública, vier para mim e disser o seguinte, Capra, tu topa fornecer os teus dados de saúde que tu está gerando aí no teu relógio, para que a gente possa produzir uma vacina preditiva para as pessoas da próxima geração, para que não aconteça o que aconteceu nesse caso de uma ameaça biológica? No meu ponto de vista, eu vou topar isso. A Dierê pode dizer, não, eu não quero. E tudo bem, tem que ser uma opção nossa. Mas o quanto isso pode melhorar a próxima geração da sociedade? Então, acho que não deveria ser uma discussão sobre a lei, né? Ela está sendo uma discussão sobre a lei. Ela deveria ser no valor dos dados e quanto esse valor de dados pode retornar para a sociedade. Ou para o indivíduo, o consumidor que seja. Se não retornar valor, o indivíduo tem que ter a opção de dizer, não quero que essa empresa tenha meus dados. Nem essa empresa, nem as organizações. Eu quero que esta e esta aqui, que me dão serviços e coisas que eu quero, podem ter esses dados para me fazer ofertas melhores. Então, acho que a gente, como sociedade, precisa ter essa opção. A LGPD ela não dá essa opção tão clara para o indivíduo. Tá? Ela estabelece uma régua para todo mundo. Então, eu acho que é uma questão de consciência. Acho que a gente, como sociedade, precisa estar mais consciente, as empresas mais conscientes para ter uma troca de valor, né? Sim, acaba sendo um amadurecimento mesmo, um processo, né, que precisa ter um tempo para a gente aprender a lidar com isso, né? E até, também, entrando até mesmo nesse ponto, assim, é interessante a gente pensar que justo agora, nesse momento, assim, de pandemia que a gente está vivenciando, né, a gente tem acompanhado, assim, muitos casos, assim, de protestos ao redor do mundo, das pessoas, né, clamando por privacidade, principalmente com relação agora às exigências, né, que em muitos lugares estão obrigando, né, a apresentação de certificados de vacinação ou teste negativo de Covid para poder entrar num evento, frequentar um restaurante, para poder viajar. E aí, então tem esses protestos com as questões das liberdades individuais, né? E por outro lado, né, a gente vê essas mesmas pessoas tendo perfis abertos nas redes sociais, compartilhando ali as informações super sensíveis, sem nenhuma restrição aí sobre os dados pessoais que estão sendo distribuídos, né? São comportamentos que a gente vai vendo que é, como que tu estava falando, assim, a questão da maturidade, né? São comportamentos totalmente desincronizados, assim, que eles mostram ainda o quanto que é preciso a gente investir, né, nessa literacia de dados, né, para as pessoas, né, para a população em geral. E a gente vê, né, alguns programas incríveis, né, como esses que são oferecidos aqui pela SGB mesmo, como jornadas e séries para influência de dados. Algumas coisas já estão acontecendo. Mas quanto assim que esse tipo de iniciativa, né, de instituições, de organizações como a SGB para promover a literacia de dados ainda são uma gota assim, no oceano, né? Será que seria necessário ter um investimento mais através de políticas públicas para a gente poder atingir realmente a população como precisa nesse momento? Acho que sim, Di. Acho que a iniciativa pública precisa estar, na verdade, apoiando qualquer movimento que a sociedade faça. Deveria ser dessa forma. Então, antes de ser uma iniciativa uma ação da iniciativa pública, deveria ser uma ação do público, né? Da sociedade de uma forma geral. Então, eu acho que quando isso parte da sociedade, esse interesse de falar sobre isso, de debater isso, eu acho que fica mais fácil disso ser compreendido e de se falar, de se debater isso e de se lutar por isso também. Quando a gente fala numa evolução analítica, sempre a gente fala em 3 pilares, né, fundamentais. Uma é educação, o primeiro pilar é educação digital, tá? E aí a gente está falando de recursos às tecnologias, estamos falando de uma educação digital de uma forma geral, plataformas, internet de uma forma geral. E aqui a gente já vê que a gente já tem um gap no Brasil com relação ao pensamento analítico. Na educação digital, a gente não foi preparado para olhar informação, analisar dados, a gente não foi treinado, preparado para isso na nossa formação base. O segundo pilar, ele é sobre recursos analíticos. Então, a gente vai falar de ferramentas, técnicas, formas da gente mesmo lidar com os nossos dados, proteger eles melhores. Esses recursos analíticos já estão disponíveis, só que a gente não teve a educação digital para poder, de alguma forma, utilizar isso de uma forma melhor.
O terceiro pilar lá é sobre um ambiente, um mundo em tempo real, em real time, né? Então, o que acontece? Esse terceiro pilar ele é inevitável, como tu acabou de colocar, Di. Então, a gente está vivendo um ambiente em tempo real, não recebeu os recursos analíticos ou não compreende esses recursos analíticos que estão à disposição, porque a gente falhou na educação digital inicial. Então, eu acho que a gente ainda precisa recuar 2 passinhos lá para poder usar esse ambiente melhor. A gente precisa recuar lá para a educação digital, para aprender o que são os recursos analíticos e aí viver melhor dentro desse tempo real, dessa sociedade de tempo real que a gente está, nesse momento, vivenciando aqui, né? E vai ser uma construção, é contínuo, porque, né, sempre vai surgindo cada vez mais rápido as tecnologias e a gente precisa ir se adaptando nessas novas condições a todo momento, né? Deixa eu ver, acho que tem uma pergunta aqui do público, que acho que ainda dá tempo da gente ver se consegue responder rapidinho. Estão perguntando assim, se tu achas que os dados e as tecnologias, elas têm realmente uma ação em relação aos rumos da humanidade? Com certeza, tá? Eu acho que assim, a gente estava agora a gente estava acompanhando aqui, né, o painel anterior e foi perguntado sobre a questão de dados dentro disto, né? E para tudo, para sustentabilidade, para ecologia, para energia, tudo tem a relação de dados. Essa relação que eu fiz agora dos 163 databytes de dados, que eu citei isso, a quantidade de energia que a gente precisa para fazer com que esses dados sejam acessados e circulem no mundo é absurdo. Esses dados hoje estão armazenados em containers no fundo de oceanos, porque eles se conectam nos cabos que distribuem a internet no mundo, tá? A internet hoje é toda cabeada por oceanos, tá? Então é sempre legal a gente reforçar isso, porque a gente imagina como é que circula esse negócio, é por cabos. E se colocou no meio desses caminhos um monte de containers com um consumo de energia absurdo para poder processar as quantidades de dados que a gente está cada vez gerando mais. Então é uma questão ambiental, é uma questão ecológica, é uma questão de sustentabilidade. Se a gente não criar melhores técnicas, para ao invés de fazer um processamento de dados, usar todos os dados e usar uma energia muito alta, e sim usar técnicas que aprimorem o uso de dados para trabalhar com menos dados, por exemplo, tá? Ou então, eu preciso lidar com dados de privacidade, de tantos indivíduos, eu não posso trabalhar com amostras menores, com indivíduos que deram aceite da forma adequada para poder estar participando desse objeto de pesquisa que eu estou fazendo, né? Então, a gente precisa, como humanidade, começar a se questionar, porque a gente está sendo moldado por esses algoritmos que estão sendo criados com nossos perfis. Então, é a hora da gente debater isso, sim, e de a gente observar que tipo de rastro a gente está deixando e que tipo de rastro está sendo usado para construir a nossa próxima geração. A nossa próxima geração para a sociedade, organizações e, obviamente, de mundo, tá? Então, acho que sim, a gente precisa discutir todas as questões éticas, morais relacionadas com isso, porque a gente está exatamente nesse momento, tá? Ou a gente participa disso ou alguém vai decidir pela gente. É isso que a gente está vivendo agora, tá? Então, se a gente como humanidade, a gente como sociedade não participar, a gente vai tomar essa decisão de alguém como algo certo para a gente a partir de agora, né? Perfeito, muito bom. Somos realmente agentes, né, nessa história. Tudo bem, então acho que é isso, nosso tempo está acabando. Capra, foi uma alegria imensa a gente estar conversando de novo, fazia muito tempo que a gente não se via, e muito obrigada por estar aqui com a gente nesses momentos, nesses minutos, foram poucos, né, mas foi excelente, grande partilha. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, SGB, pelo convite. É muito legal esse evento de vocês anual, de fazer esse movimento acontecer. Muito obrigado.